Ó Senhor Jesus, amém, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal íntimo de Deus. Eu sou Márcio Poporto e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro, nós estamos com um alimento diário dessa série, a Igreja Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, a Era dos Sete Espíritos. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 18, a Era dos Sete Espíritos. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem mostrado para nós que não são sete espíritos individuais, mas mostrando para nós que o Espírito está vindo com força total, Senhor Jesus, porque Ele quer administrar todas as coisas, Ele quer estar à frente das coisas e por isso a gente precisa ser encabeçado pelo Senhor. Por isso que o Espírito veio, Senhor Jesus, iniciando todas as coisas junto com a igreja. E hoje nós também precisamos, juntamente com a igreja, juntamente com o Espírito, realizar todas as coisas de Deus. Mas não é fácil, Senhor Jesus, mas Deus separou um pequenino rebanho que tem pouca força, mas tem o nome e a palavra, e também tem uma porta que o Senhor abriu, Senhor Jesus. Se nós vivermos no Espírito, vamos ter um viver vencedor, Senhor Jesus. Vamos ser vencedores, ter um viver vencedor, Senhor Jesus, experimentando a realidade que Deus preparou para nós, porque essa realidade se dá através do Espírito, Senhor Jesus. Nós precisamos mudar o nosso estado, nos manter vigilantes, nos manter diante do Senhor, ter uma visão espiritual, Senhor Jesus, para a gente realmente conseguir realizar, permanecer, Senhor Jesus, realizando, atendendo à vontade de Deus, ó Senhor Jesus, porque Ele deseja realizar todas as coisas, Ele já preparou tudo e nós precisamos nos apresentar diante dEle de maneira generosa e também de maneira voluntária, para que Ele possa realizar todas as coisas que Ele planejou. Que o Senhor Ele realmente possa contar com cada um de nós, ó Senhor Jesus, nos colocando diante deles cada vez mais, para que realmente Ele possa aproveitar, cada momento, Senhor Jesus, para cumprir a sua vontade. Hoje nós precisamos batalhar, pela vontade do Senhor, batalhar ao lado do Senhor, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Ó Senhor Jesus, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ó Senhor Jesus. Capítulo 19, do versículo 7 ao 9. Ó Senhor Jesus. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, porque lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Temos uma porta aberta diante de nós, ó Senhor Jesus. Já vimos que somos um pequenino rebanho, os trabalhadores da última hora, e que temos pouca força, conforme lemos em Apocalipse. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Graças a Deus, amamos as palavras fundamental e profética, que nos alimentam e nos dão direção. E também não negamos o nome do Senhor. Pelo contrário, nós o invocamos constantemente para permanecer conectados a Ele. Ó Senhor Jesus. Embora a igreja em Filadélfia tenha pouca força, o Senhor pôs diante de nós uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Por isso,
muitos não compreendem o que acontece conosco. Não compreendem, por exemplo, porque em meio a uma pandemia, distribuímos mais de 2 milhões de livros espirituais em um ano. Nada pode barrar o avanço do Evangelho, pois o Senhor nos abriu a porta. Ele é aquele que tem a chave de Davi, a chave do reino. A Deus aprove dar-nos seu reino, e Ele ainda nos fez a maravilhosa promessa de livrar-nos da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. A razão disso é que a igreja em Filadélfia é composta de vencedores. Devemos somente manter o estado de vigilância e entregar nossos 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor, para Ele realizar grandes coisas, os usando e multiplicando. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo a leitura de Apocalipse. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja de Filadélfia já tem a coroa. Graças a Deus, em virtude do milagre da aurora, muitos irmãos que sofriam de apatia espiritual mudaram de estado. Agora estão sóbrios e almejam ser vencedores. Precisamos apenas conservar o que temos, ter sobriedade para guardar a palavra profética, não negar o nome do Senhor, mas continuar invocando-o até sua volta. Queremos ser vistos conforme esta descrição. Quem é essa que desponta nas alturas como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras? Essa é a realidade dos trabalhadores da última hora, do pequenino rebanho, da igreja que se desperta para o momento da aurora. Ó Senhor Jesus! Por isso, querido leitor, vale a pena vigiar, e uma maneira prática de fazer isso é pregar o Evangelho completo, que é introduzir as pessoas no viver da igreja e cuidar delas. É certo que nem todos que ouviram o Evangelho que pregamos virão reunir-se conosco. Entretanto, seremos responsáveis por cuidar bem daqueles que o Senhor nos confiou e dos que se achegarem a nós. Nosso objetivo é trabalhar para fazer parte dos 144 mil que serão arrebatados vivos. Reiteramos então a importância de nosso estado de vigilância, pois quando o sol alcançar a aurora náutica, o filho varão será arrebatado ao trono de Deus e virá na parousia do Senhor. Enquanto na terra ocorre a grande tribulação, no céu haverá as bodas do Cordeiro. A igreja gloriosa, composta dos vencedores, se casará com Cristo. Em seguida, ela descerá para lutar ao lado de seu esposo, como um exército com bandeiras na guerra de Armagedon, conforme descrito no 6º capítulo de Cantares. Nessa ocasião, serão expulsos Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos os exércitos das nações que virão contra Deus e seu povo. Finalmente, Deus colocará fim a toda a rebeldia que há na terra, e nós, os vencedores, estaremos presentes, cooperando com Ele. Ó Senhor Jesus! Até lá, vamos atender à santa convocação de Deus. Muitos têm atendido ao chamamento de maneira generosa e voluntária, deixando apatia e frieza para trás e se engajando cada vez mais nisso. Que todos possamos aproveitar a porta que o Senhor nos abriu e nos apresentar a batalha do lado do Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Em qual circunstância a igreja aparecerá, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras? Ó Senhor Jesus! É na ocasião da vinda de Cristo, quando Ele vier para a batalha de Armagedon. Senhor Jesus! O Senhor, Ele hoje está fazendo de nós vencedores, aqueles que se apresentam para pregar o Evangelho completo, para cuidar da igreja, para viver a realidade da igreja. Senhor Jesus! E esses vencedores vão reinar juntamente com o Senhor, vão fazer parte ali das bodas do Cordeiro, Senhor Jesus. Mas depois, quando o Senhor vier subjugar tudo aquilo que há de negativo, Senhor Jesus, Ele conta também com a igreja, Senhor Jesus, para poder batalhar, cumprir essa batalha final. O Senhor, todo momento, está mostrando para nós, Deus ele tem uma batalha para cumprir, mas Ele quer fazer essa batalha juntamente com o homem, Senhor Jesus. E Ele está abrindo tudo isso para nós. Senhor Jesus está nos dando a oportunidade de crescer, de amadurecer, mas hoje a gente precisa se manter onde? Na vida da igreja, exercitando o espírito, sóbrios, vigilantes, Senhor Jesus, para realmente
poder aproveitar todos esses momentos, Senhor Jesus, que o Senhor está nos dando para a gente ser, de fato, vencedores. E precisa vencer todas as situações do dia a dia. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: aproveitar as oportunidades de viver a realidade da igreja hoje. Senhor Jesus. O Senhor quer nos tirar da apatia, da frieza, Senhor Jesus, da falta de compreensão, das distrações e de muitas outras coisas. Ó Senhor Jesus, e para isso Ele está nos dando a oportunidade de viver a realidade da igreja hoje. Deus está trazendo para nós uma realidade celestial, uma visão, né, que é de cima. Ó Senhor Jesus. Né? E Ele realmente conta com cada um de nós. A gente precisa aproveitar esse momento, ouvir, crer, Senhor Jesus, e avançar diante de tudo aquilo que o Senhor tem apresentado para nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós, olha, tem uma porta aberta diante de nós. Ó Senhor Jesus. A igreja em Filadélfia tem pouca força, mas tem o nome e a palavra. Né? Tem a chave de Davi, a chave do reino, Senhor Jesus. E é o Senhor que, Ele que tem a chave, né? Senhor Jesus. E a gente precisa se manter diante do Senhor. Né? O Espírito é que está conduzindo todas as coisas. O Senhor tem nos confiado a sua palavra, né? E Ele está contando que a gente vai viver o Evangelho completo, né? Que introduz as pessoas no viver da igreja. Senhor Jesus também nos leva a cuidar bem, né? Para que todos esses se mantenham, né? Nesse viver, né? O viver que o Senhor tem confiado a cada um de nós. A pregação do Evangelho, né? O Evangelho completo, não é só falar, Senhor Jesus, é viver, né? Então viver diante do Senhor. O Evangelho é uma pessoa viva. O Evangelho é o próprio Cristo. Por isso que Paulo ele pode dizer, né? O meu Evangelho. Ó Senhor Jesus. Porque é um Evangelho que Deus o encarregou. E o que Deus o encarregou? O testemunho de Cristo. Paulo veio testemunhando. Por isso a gente já viu, né? Já viemos estudando. O Senhor veio mostrando para nós, veio revelando para nós a palavra. Ó Senhor Jesus. Mostrando que Paulo ele não usava eloquência, não usava de conhecimento, mas ele sempre vinha trazendo para os irmãos um viver no Espírito. Paulo mesmo falou, olha, vocês sabem como é que foi, como que eu fui inserido no meio de vós, como que foi o meu procedimento, Senhor Jesus. Eu não vim apresentar a palavra eloquente, mas eu vim mostrando o Espírito, né? Vim cheio do Espírito e de poder. Ó Senhor Jesus, é um poder que provinha do Espírito, porque o próprio Senhor vinha confirmando a palavra. Por isso está mostrando para nós, né? A gente tem uma palavra fundamental, Senhor Jesus, que nos dá uma base sólida, mas também nós temos a palavra profética, que nos traz direção. A gente não pode perder a direção do Espírito, senão a gente vai ficar distraído com muitos ensinamentos, muitas coisas bonitas, ó Senhor Jesus, e não vamos ouvir o que o Espírito quer dizer. Ó Senhor Jesus, a gente vai ficar ali olhando, olha, isso aqui é tão bonito, olha isso aqui e aquilo ali, e isso não produz um viver de vencedor. Por isso o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa ir diante do Senhor, ter uma meta, ter uma missão, saber o que o Senhor ele reservou para cada um de nós. Por isso mostrou, olha, tem uma porta aberta, mas eu preciso dar alguns passos para poder atravessar essa porta. Ó Senhor Jesus. Né? O Senhor ele já abriu a porta. Você não precisa nem bater na porta. Né? Você já pode olhar e ver direto o que está lá dentro. Qual o conteúdo, o que está acontecendo. Ó Senhor Jesus. E é isso que você está mostrando para nós. A gente não pode ficar distraído olhando para outras coisas. Né? A porta está lá. Né? E nós precisamos ir até a porta. Nós precisamos atravessar essa porta. E o Senhor já mostrou, olha, está aberta e ninguém vai fechar. Senhor Jesus. Então, hoje está mostrando para nós que Ele está contando conosco para direcionar as pessoas. Olha, a porta está aberta. Olha, vê o que tem lá dentro. Ó Senhor Jesus. E o Senhor mesmo, Ele está abrindo para nós a porta dos céus. Né? Os irmãos já mostraram para nós aqui. Paulo veio, né, e abriu muitas janelas espirituais. Mas depois veio o ministério de João e abriu o céu inteiro. Porque Ele quer que a gente realmente atravesse essa porta. Cristo, a gente já viu, né, em dias anteriores, Ele veio e se ofereceu pelo Espírito Eterno. Então Cristo, Ele adentrou, Ele foi além do véu, Ele foi lá dentro do Santo dos Santos, Ele foi lá dentro do tabernáculo celestial, para abrir para nós, Senhor Jesus, né, toda a visão, né, nos introduzir diante de Deus.
Então ele está mostrando para nós, olha, eu preciso permanecer conectado, né? A porta está colocada diante, mas a gente tem uns passos para dar. Hoje a gente já pode vislumbrar, né, as coisas celestiais, mas eu preciso começar a dar passos de fé para poder adentrar essa porta. Por isso ele está mostrando para nós que a gente precisa viver a realidade da igreja, a realidade dos trabalhadores da última hora, a realidade do pequenino rebanho que foi entregue o reino, Senhor Jesus. Aí ele mostrou para nós essa realidade que está lá em Cantares, né, ou Cântico dos Cânticos, no capítulo 6, versículo 10, que ele fala que tem uma que desponta, né, a outra versão fala que aparece, né, nas alturas como a luz do alvorecer. Então o irmão mostra para nós que esse despontar, esse aparecer, é uma palavrinha, né, no hebraico que chama shakaf, que é como você olhar do alto, olhar de cima para baixo, Senhor Jesus. Então ele está mostrando para nós que essa que está vindo, ela não está vindo das coisas terrenas, ela está tendo uma visão celestial. Então a gente, né, o irmão até pergunta, né, você quer olhar de baixo para cima ou você prefere olhar de cima para baixo? Então a gente precisa realmente ser esse que se apresenta diante do Senhor. Muitos querem compreender as coisas de Deus, mas não, eu quero as coisas para essa terra aqui, eu quero viver nessa terra, eu quero ganhar isso e aquilo. Não, o Senhor ele quer nos tirar, Senhor Jesus, desse viver terreno, nos dar uma visão celestial. E aí você realmente vai aprender a viver diante de uma meta. Quando você tem uma meta, Senhor Jesus, você caminha para essa meta. Por isso ele quer nos dar uma visão celestial, ele quer nos mostrar essa porta aberta, e eu conseguir enxergar o que está lá dentro, o que está lá na frente. É viver a realidade da igreja. Como mostrou para nós, enquanto na terra vai estar acontecendo a grande tribulação, no céu vai ter a boda do Cordeiro. Senhor Jesus, o que você quer nesse momento? Onde você quer estar? Você quer estar nas coisas terrenas ou nas coisas celestiais? Mas é o que acontece, só vai conseguir alcançar isso quem alcançar essa visão hoje. Ele mostrou para nós, vai acontecer a aurora náutica, Senhor Jesus, onde vai haver toda essa diferença, né, entre céu e terra, Senhor Jesus, entre as coisas celestiais, as coisas terrenais, entre as coisas de Deus e as coisas do inimigo de Deus. Mas quando o Senhor ele abrir de fato tudo isso, Senhor Jesus, quem não tiver desperto, quem não tiver realmente acordado, quem não tiver vigilante, vai perder, Senhor Jesus. E aí começa a grande tribulação. Aí já é tarde demais. Então ele mostrou, enquanto estiver acontecendo a grande tribulação aqui na terra, o Senhor lhe prometeu, né, lá em Apocalipse 3,10, que ele ia livrar, Senhor Jesus, né, da provação que ia acontecer para provar o mundo inteiro, Senhor Jesus, mas aqueles que conseguissem manter a coroa, aqueles que conseguissem valorizar a palavra de Deus. Por isso mostrou, olha, nós temos uma palavra fundamental, uma palavra profética, que nos alimenta, nos dá direção, Senhor, isso nos leva também a não negar o nome do Senhor, muito pelo contrário, invocar o nome do Senhor de maneira cada vez mais constante, né, para permanecer conectados com o Senhor. Por isso que muitos não compreendem e querem saber qual é o segredo, Senhor Jesus. O segredo é ouvir o Senhor, né, é se manter no Espírito, Senhor Jesus. E o irmão já veio mostrando para nós aqui a carta, né, foi escrita ao anjo da igreja, né, as 7 igrejas ali, né, foi ao anjo, Senhor Jesus, não foi para o presbítero, para o diácono, porque muitos ali ficaram apegados à posição e deixaram de valorizar, né, deixaram de olhar para frente, de estar ali realmente com uma meta, ó Senhor Jesus, né? Então ele mandou ao anjo, ao enviado, aquele que estava desperto, que ele estava vivendo no Espírito. Então hoje nós temos essa obrigação de ir diante do Senhor, obter a visão, focar nessa visão, a porta está aberta, Senhor Jesus, né? E trazer outros para essa mesma visão, Senhor Jesus. Por isso que mostrou, você já tem uma coroa, agora você precisa se manter. Por isso que mostrou, a igreja de Filadélfia ela é composta dos vencedores, né? É uma esfera, é um estado, Senhor Jesus, de vigilância, um estado, né, de ir diante do Senhor, né, de se manter vigilante, de se manter sóbrio, de se manter no Espírito, conservar, ser sóbrio, guardar, invocar o nome do Senhor. Mas ele mostrou, a igreja de Filadélfia tem uma característica, ela tem pouca força.
Muitos vêm, veem algo, mas depois acabam abandonando o caminho, abandonando a visão, porque não quer ter pouca força. Quem quer ter pouca força? Senhor Jesus. Não, ele quer receber a palavra, se encher disso, se encher daquilo, mostrar isso, mostrar aquilo outro. Mas a gente percebe que para se manter nesse caminho, se manter focado, tem que ter humildade. Senhor Jesus. Tem que ter pouca força, tem que depender do Senhor para continuar fazendo a vontade dele. Senão a gente vai querer fazer outras coisas mais bonitas, vai querer fazer outras coisas melhores ainda. Mas o irmão tem mostrado para nós, o irmão tem mostrado para nós na palavra profética. Senhor Jesus, falar de Deus não é simplesmente um ensinamento, algo bonito, um discurso. Senhor Jesus, mas não, é realmente mostrar para nós que eu preciso atender a palavra, continuar atendendo, preciso aproveitar cada momento, porque a palavra está sendo revelada para nós, é o falar do próprio Deus. O próprio Deus está falando e as coisas estão acontecendo, estão sendo confirmadas. Ó Senhor Jesus. Então ele tem mostrado para nós que é Cristo que vai conseguir trazer para cada um de nós essa realidade. O inimigo de Deus, ele achou que ele é que tinha que ser escolhido por Deus para administrar todas as coisas. Porque ele, durante um tempo foi dado a ele a administração do universo e ele entendia as criaturas e ele achou que ele ia ser esse elo de criação. Mas o irmão tem mostrado para nós através da revelação da palavra que Cristo veio para nós com algo superior. Deus ele não quer só se relacionar com o homem a nível de criatura, a nível de criação, mas ele quer dar para nós um patamar superior. Deus ele quer se relacionar conosco com uma realidade. Por isso está mostrando para nós hoje a realidade dos trabalhadores da última hora. É aqueles que têm uma visão superior. Não é segundo mais a criação, mas segundo a nova criação. É segundo Cristo. Segundo tudo aquilo que Cristo realizou. É a realidade da igreja. Por isso que mostrou para nós, olha, vale a pena vigiar. Vale a pena buscar essa realidade. O irmão ele usa essa frase, ele fala que nós só temos utilidade se pregarmos o Evangelho. A utilidade da igreja, a vida útil da igreja, ela está ligada à pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho completo, que é um Evangelho que introduz no viver da igreja e cuida. E o que é esse introduzir no viver e cuidar? É gerar vencedores, é gerar pessoas que estejam vigilantes, é gerar aqueles que estão ouvindo falar do Senhor, aqueles que estão atendendo o chamado do Senhor de maneira generosa e voluntária. A gente precisa realmente cooperar com o Senhor. Ele está chamando, não adianta só, naquele dia, quando o Senhor voltar, eu vou cooperar com Ele. Não, nós precisamos ser aqueles que estão cooperando hoje. Por isso ele mostrou a importância do estado de vigilância. Se manter vigilantes hoje, para quando o Senhor tiver que dar cabo de tudo, Senhor, nós já estamos prontos. Hoje é o momento de se preparar. Hoje é o momento de começar a observar, como os astrônomos, o movimento dos corpos celestes, aqueles que estão servindo o Senhor, estão atentos, então está se associando a esses. E também o momento da aurora náutica, onde a gente começa a discernir as coisas celestiais das coisas terrenas. Quando vem uma palavra, com uma interpretação, com uma visão disso, daquilo, mas você percebe, opa, essa palavra não está vindo diretamente do Senhor, não é o Senhor que está falando. Apesar de ser algo que está na Bíblia, de trazer uma visão bíblica, mas não está diferenciando as coisas celestiais das terrenas. Ó Senhor Jesus, isso que estou mostrando para nós. A terra está acontecendo um monte de coisa, mas no ambiente celestial está acontecendo outra coisa. E é isso que o Senhor quer mostrar para nós. É isso que está mostrando para nós. Olha, a porta aberta é para eu não perder o foco. Senhor Jesus, se a gente perder o foco, a gente vai ficar pensando, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou sofrendo? Por que estou passando por isso, por aquilo? Agora, se você tem o foco, se você tem a visão daquilo que o Senhor está mostrando, você vai ver que cada etapa vale a pena. Por isso que Paulo ele mostra que, por meio de muitos sofrimentos, nos importa entrar no reino. Ó Senhor Jesus. Vem situações, vem sofrimentos, aí se as pessoas começam a ter oportunidade de escapar, se ela não tem visão, ela vai aproveitar. Não quero isso mais para mim. Mas se ela tem uma visão governante, ela percebe que tudo isso é uma etapa.
né? É como uma pessoa, né, que começa a fazer exercício físico e ela quer ficar muito forte, né? Ela percebe que cada barra que ela levanta, cada peso que ela levanta, que ela puxa, vai trazer um sofrimento, vai trazer um desgaste, né? O músculo vai doer, vai arder, mas ela sabe, opa, cada movimento desse aqui tá visando algo lá na frente, eu quero chegar a tal objetivo. Então, se a pessoa tem um objetivo diante dela, se ela foca nesse objetivo, então cada sofrimento, cada movimento ali, Senhor Jesus, tem um fim. Então, não pode parar, não pode desistir, porque ainda não chegou ao seu objetivo. Por isso que eu estou mostrando para nós, é um estado de vigilância contínuo até a vinda de Cristo, porque hoje nós estamos trabalhando, pregando o Evangelho completo, com vista a esse fim, a trazer o Senhor de volta. Então a gente não pode perder isso. Por isso a gente está sempre mostrando para nós, olha, tem uma porta aberta, tem pouca força, mas tem o nome e tem a palavra. Vamos nos manter conectados e o Senhor vai nos manter firmes até o fim. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.